Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Luciano e eu quero tratar com vocês de 20 assuntos que serão cobrados na sua prova de matemática. Alguns eu trouxe na tela as fórmulas, né? Eu não quero fazer com que esse vídeo seja longo, mas eu quero que você tenha, através desse vídeo, a percepção. Se você já sabe tudo que vai cair na sua prova de matemática, você não pode errar nenhuma questão. Concurso muito concorrido esse de Arujá. Então você precisa estar ciente de tudo que vai cair. E na tela eu vou mostrar para vocês algumas fórmulas, né? Para que você consiga resolver essas questões, algumas muito importantes. Então vem comigo, indo direto para a matéria. Primeiro assunto cobrado no edital são os conjuntos. A minha dica para você dessa matéria é: estude o conteúdo do conjunto, ali conforme o edital, linguagem básica, pertinência, inclusão, igualdade, reunião e interseção. Mas estude especialmente o diagrama de Venn. Estude isso nessa reta final. Tem um vídeo aqui no YouTube muito bacana do Pota Concurseiro, que ele responde diversas questões de diagrama de Venn. Cara, se você, através desse vídeo, você já consegue matar essa questão e entender muita coisa. Lembrando que essas dicas é para quem está no concurso de Arujá, está na reta final, né? Você já estudou alguma coisa e agora precisa direcionar o seu estudo. O assunto número 2 que o edital trouxe, ele é amplo, né? Ele vai falar dos conjuntos numéricos e operações matemáticas. Atenção aqui a 2 pontos, você precisa entender para a sua prova, que é a potenciação e radiciação. Você precisa entender destes 2 pontos. O restante deste item, né, provavelmente você já tem uma boa noção, mas a chance de cair potenciação e radiciação e você ter maior dificuldade é enorme. Então, nesse segundo ponto, o item a se considerar é a potenciação e a radiciação. No assunto 3, média aritmética simples, eu te garanto que em muitos vídeos do YouTube, 5 minutos estudando média aritmética simples, você consegue matar qualquer questão. Então, não negligencie a média aritmética simples. Eu poderia até te explicar aqui, mas nós vamos perder tempo, porque eu preciso te explicar tudo, né? E você precisa ter esse esforço de correr atrás da matéria. Assunto 4 e 5, MMC e MDC. O que é importante aqui? Qual a minha dica? Você precisa olhar as questões, tem muita questão no YouTube, tem muita dica no YouTube, mas o que é importante é que quando você olhar a questão, você saiba, essa questão é de MMC ou de MDC. É isso que vai fazer com que você ganhe tempo e seja aprovado, né? Você precisa ser aprovado no concurso. Então, MMC e MDC, estude aplicado a questões. Não é saber o que é MMC e como tiram o MMC. Isso não basta para a prova. Você precisa entender quando a questão pede o MMC ou quando a questão pede o MDC. Assunto 6. Unidades de medida de comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Cada um destes pontos, né, de unidade de medida, olhe com carinho, olhe com calma. É meio decoreba, mas vai fazer com que você acerte a questão, isso que importa. Se você não tem ideia do que é isso, você está muito atrasado. Assunto 7. Regra de 3 simples e composta. Muita atenção à regra de 3 composta, porque derruba muito candidato. É aqui que muito candidato fica no meio do caminho e você não quer ser um destes, né? Mas, embora é a regra de 3 composta que derruba muito candidato, a regra de 3 simples é a base. Então, veja seu nível de conhecimento, como você está, como o seu nível de questões, de acerto de questões. Faça muito exercício até o dia da prova, de regra de 3, porque isso não tem como não cair. Isso cai, é inevitável cair, não cair, né, a regra de 3 na sua prova. Assunto 8, porcentagem, juros e descontos simples. Aqui eu já trouxe para vocês algumas fórmulas, dei o print na tela. Eu tenho aqui a fórmula do juro simples, que juros é igual ao CIT, que o C é o capital, o I é o tempo, o I é a taxa e T é o tempo, né, o CIT.
Então, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. É isso. Você entendeu isso daqui, a prova vai te trazer qual que é. Algum desses elementos a prova não terá, né? A prova vai deixar alguma coisa de fora e vai trazer os outros. E aí você faz aquela equaçãozinha básica, né? Substituindo aí cada um destes elementos. O desconto simples é a mesma forma, até parecida a fórmula, né? O desconto é igual ao NIT, que é o valor nominal, que é a taxa de juros e o prazo. Você entendeu isso? Qual é a taxa, qual é o valor nominal e qual é o prazo? Matou a questão. A porcentagem, você precisa estudar também, é muito simples, muito simples. Aprender porcentagem, invista tempo antes da prova, porque isso também pode cair na sua prova. Assunto 9. Esse assunto 9 trouxe algo que pode trazer uma maior dificuldade para os alunos. Embora as expressões algébricas nós estamos acostumados, como trouxe o termo polinômios, você precisa aprender alguns dos conceitos de polinômios, né? Então, saber que o grau do polinômio, coisas desse tipo, você precisa entender, embora a prova não foi específica nisso, só trouxe esse nome. Aqui é algo que eu gostaria de chamar a sua atenção para estudar nessa reta final sobre polinômios. No item 10, equação e inequação. Equação provavelmente de primeiro e segundo grau, nós vamos abordar um pouco mais à frente. Vai cair na sua prova certamente, a nosso rumo gosta desse tipo de questão que dá trabalho de resolver, então a equação de segundo grau é um tipo de questão dessa, só que pode cair como forma de inequação, e aí muitas pessoas não têm familiaridade, não sabem o que é algo para se estudar, é muito parecido com a equação, mas tá no seu edital, meu amigo, não pode correr disso não. Estude inequação de primeiro e segundo grau. O assunto 11 é aquele assunto genérico também, interpretação de gráficos, sempre entendendo que o gráfico vai ser a fonte de informações para a questão, então você precisa olhar com calma, precisa olhar cada detalhe do gráfico, o que cada parte está dizendo. Não são questões difíceis, envolve outras matérias geralmente, mas é simples de resolver, tá bom, meu amigo? Gráfico. Agora aqui, em sistema de equação, o que é um sistema de equação? São aquelas equações, geralmente vem duas equações, uma equação tem ali o valor de x, a outra tem o valor de y, ou as duas têm x e y, e você em uma delas vai precisar isolar ou x ou y, e aí isolando o x ou y você consegue resolver a segunda equação, e ali você chega no valor total da conta, né? Você acaba sabendo quanto vale o x e o y, basicamente é isso. Então estude sistemas de equação, não é equação simples isso são sistemas, é mais de uma equação geralmente. Mas nessa tela está o grande carro-chefe da sua prova, que é a fórmula de Bhaskara, que serve para resolver todas as questões de equação de segundo grau. Decore isso daqui. Minha dica para você decorar é fale em voz alta a fórmula, pegue a fórmula, fale ela em voz alta e vai treinando. Mesmo que seja lendo, no começo você vai olhar a fórmula e vai falar em voz alta. Aos poucos, ainda que na primeira parte, fecha o olho e tenta lembrando. Uma de olho aberto, uma de olho fechado, uma de olho aberto, uma de olho fechado. Até o ponto que de olho fechado você consiga falar toda a fórmula. Terminou essa etapa, isso daqui é coisa rápida, hein? Você consegue fazer isso de forma rápida. Terminou essa etapa, seu desafio agora não é mais ficar olhando, é escrever a fórmula no papel cada vez, sem olhar, aí sem referência, mas escrever no papel. Não conseguiu escrever? Volta a fazer o exercício dos olhos e fala. Falando de olho fechado, tentando recordar, porque na hora de escrever, quando você chegar no ponto que você escreve, provavelmente, do jeito que eu estou te explicando, você nunca mais vai esquecer essa fórmula de Bhaskara, ainda que você não utilize nunca mais. Mas você vai conseguir fixar e vai cair na sua prova. Com a fórmula na mão, depois é só encontrar na questão quem é o A, quem é o B, quem é o C, que você matou a questão, vai te ajudar a resolver
equações e inequações, o sistema de equação de primeiro e segundo grau. Então, na sua prova, a probabilidade de cair é enorme. Você não pode chegar lá sem Bhaskara na ponta da língua ou na ponta do dedo. Progressão aritmética e geométrica, matéria também muito fácil. Eu acredito que é a matéria mais fácil do seu edital. Chegue bem preparado, estude, dá para fazer bastante exercício, tem muito exercício na internet, não dá para perder tempo não. Progressão aritmética e geométrica, principalmente a diferença entre elas, quando que você vai conseguir resolver um tipo de questão ou outro tipo de questão. Um assunto cobrado no seu edital foi geometria plana, elementos primitivos. Eu tenho aqui 3 elementos primitivos na sua tela, que é o ponto, é a reta e é o plano. Provavelmente isso vai cair num contexto geral de outras questões, mas é importante você entender isso, e tem vídeo de 5 minutos explicando esses elementos primitivos da geometria plana. E ele é até a introdução para alguns assuntos que nós vamos ver à frente. Teorema de Tales. Teorema de Tales também não tem dificuldade, é algo simples, muitas das vezes se resolve com regra de 3, mas você precisa saber, você precisa fazer exercícios, primeiro ver alguém fazendo, né? Esses exercícios, o YouTube tem um monte, e depois fazê-los também. É fácil, Teorema de Tales é fácil, é algo que as pessoas não têm muito contato, não se fala muito, mas é uma matéria simples, você consegue resolver isso daí tranquilamente, desde que você direcione nessa reta final a resolução de exercícios. E se você ainda não tem a base, veja um vídeo curto, não veja vídeos longos, gente. De matemática são vídeos curtos, vai entendendo, volta o vídeo, que esse é o objetivo. Outra fórmula que você precisa entender é o Teorema de Pitágoras. Essa é a fórmula que vai fazer com que você resolva muitas mesmo, questões de área, vai te ajudar muito. Tudo que envolve triângulo vai cair Pitágoras, gente, vai cair Pitágoras na sua prova. E isso é difícil, o que é cateto, eu não sei o que é cateto oposto, cateto adjacente, o que é isso? Não se preocupe com esses termos, se preocupe em saber achar o que a prova não te deu. Se a prova não te deu o lado maior, que é essa área aqui, que é como se fosse a diagonal de um quadrado, que aqui eu chamei de C, isso daí é a hipotenusa. Se a questão não te deu essa parte, a única coisa que você tem que saber é que essa parte ao quadrado é igual o lado A e o lado B, o lado A mais o lado B ao quadrado. Isso parece ser difícil. Hoje você é um adulto, você não tem aquela mesma mente de quando você era jovem. Hoje as coisas são mais compreensivas. A sua história de vida vai te ajudar a entender isso de uma forma melhor. Então, é uma das prioridades para você estudar nessa reta final o Teorema de Pitágoras. Agora aqui vai te dar trabalho, eu sei que vai dar trabalho, mas você precisa entender de área, fazer cálculos de área. E aí não tem outra forma senão você entender como se chega na área do triângulo, do paralelogramo, do trapézio e do círculo. Se não, aplicando as fórmulas dele. A área do círculo, por exemplo, ela é muito famosa, né? A área é igual a π vezes r ao quadrado. Aí o que é o π, o que é o r ao quadrado? Então, precisa estudar essas coisas, não é difícil. E essa base, essa diária, vai te ajudar e muito para esse segundo momento. Que está pedindo não só a área, mas área e volume de prisma, pirâmide, cilindro, cones e esferas, entende? Esse segundo momento está pedindo área e volume de alguns outros elementos. Com essa base de área destes elementos do círculo, do retângulo, do triângulo, quando você olhar as fórmulas aqui que são necessárias, você vai perceber que tem muito em comum. E o interessante aqui é que é área e volume. Área é quanto tem essa área externa desses elementos, né? Por exemplo, o quadrado tem 6 lados, então é a soma dos 6 lados que vai definir qual é a área dele. Isso você precisa saber, você precisa chegar na sua prova bem preparado.
vai dar um trabalho. Reta final é algo que você precisa focar também, mas vai com calma, mas não pare. Matemática, algumas pessoas vão começar a estudar matemática agora, porque matemática realmente é aquela matéria que você precisa ter ela bem fresca no dia da prova. Não dá para estudar hoje e não estudar mais, achar eu já vi. Então, na véspera da prova, você precisa passar por todos estes tópicos, todos. Na véspera da prova, responda pelo menos uma questão de cada um destes assuntos. Ainda que você não consiga resolver a questão, olhe, porque de repente você pegou uma questão difícil e vai ter uma mais fácil para você lá na prova. Lembre sempre, treino difícil, jogo fácil, meu amigo. Assunto 19, raciocínio lógico e sequencial. Essa é aquela matéria que parece PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, mas tem a sua característica própria. Então, esse raciocínio lógico muitas das vezes não vai enquadrar na PA, na PG, mas quando você olha a sequência numérica, você consegue, através da lógica, entender qual é o próximo número também, na sequência o que vem depois. E é isso que você precisa ter ideia. Não é só PA e PG. Tem também uma sequência lógica que pode fugir desse padrão. E aí, como exercício, eu queria deixar para vocês qual é o próximo número da sequência 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Para que, se você conseguiu entender, se você já entende, aí algo para você se preocupar. Vamos para o último assunto que vai ser cobrado. Já foi falado de unidade de medida aqui num tópico anterior, mas no último tópico veio deixando bem claro: unidade de medida de comprimento. Metro, centímetro, milímetro, decâmetro, decímetro, hectômetro e aqui está pequenininho, e quilômetro, claro, quilômetro. Você precisa decorar, saber como converte essas unidades de medida, é algo que você precisa estudar aí até o dia da sua prova, tá bom, meus amigos? O objetivo é esse, ser o mais resumido possível, passar por todos os tópicos do edital de matemática, e se eu conseguir, eu pretendo fazer aí algumas questões com vocês para auxiliar realmente. Eu quero te ajudar a passar nesse concurso. Te ajudando, eu me ajudo. Um abraço a todos.